Fala galera que se liga aqui no canal Elétrico em Questão, aqui trazendo mais uma questão, vamos resolver juntos. Ela fala o seguinte, ó: de acordo com o princípio da superposição e equivalentes de Thevenin, então o circuito equivalente de Thevenin e de Norton, assinale a alternativa correta. Então aqui temos aqui alternativas A, B, C e D. Então, galera, antes disso, né, vamos fazer aqui uma discussão do que seria os equivalentes. O que seria o circuito equivalente de Thevenin e o que seria o circuito equivalente de Norton. Então, galera, vamos abrir uma discussão aqui que seria o circuito equivalente de Thevenin. Então aqui, ó, dado um bipolo linear, seria um bipolo linear. Então aqui entre o bipolo linear teria ali resistência, geradores, gerador de tensão, gerador de corrente. Então sejam dois pontos, aqui ó, dois pontos, uma de A e B. Então aqui um bipolo linear. O circuito entre esses dois pontos pode ser substituído por um gerador de tensão. Gerador de tensão, tá? Vem aqui, ó, gerador de tensão em série com uma resistência. Tá aqui, ó, em série com a resistência. Então, basicamente, seria a simplificação de um circuito dentro de um bipolo linear. Então, aqui, ó, no caso aqui, eu chamei os pontos A e B, né? E na simplificação desse circuito, eu terei um gerador de tensão, uma fonte de tensão e uma resistência. Então, o gerador de tensão, ou a fonte, né? Eu chamo de tensão VTH. E a resistência ali dessa resistência série, eu chamo de RTH. Então, resumindo aqui, entre o bipolo eu teria uma fonte. Então, vou colocar aqui, ó, uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão eu vou dar uma nomenclatura para ela de VTH, seria tem que ter uma tensão própria, né? Que seria a tensão de Thevenin. Ó, uma fonte de tensão em série, ou então em série uma resistência. E qual é essa resistência? É uma resistência também que deve ser calculada, a RTH, ou resistência de Thevenin. Então, vamos agora o que seria o equivalente de Norton. Então, mesma coisa, né? Dado um bipolo, então bipolo aqui A e B, os terminais A e B são os pontos do circuito. Então, se eu tivesse um circuito bem maior aqui, um circuito muito maior, eu poderia, olhando aqui por um bipolo qualquer, ou dois pontos qualquer, eu poderia substituir todo o circuito por agora uma fonte de corrente. Olha aqui, ó. Aqui é uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente eu chamo de IN, ou a fonte de corrente de Norton. Em paralelo, agora em paralelo com essa fonte de corrente, eu vou ter uma resistência, que seria a própria RN. Que seria RN? Resistência de Norton. Fechou. E uma consideração final, vou deixar aqui de vermelho, é que a resistência, então aqui, ó, resistência de Thevenin RTH, e aqui eu tenho a resistência de Norton RN.
Então, olha só essa consideração. A resistência de Norton, Rn, é a mesma, tá? É a mesma resistência de Thevenin. Então, agora eu digo que RTH, então aqui ó, RTH, o valor de RTH é igual ao valor de Rn. Beleza. Então aqui uma aula rápida, aqui uma revisão rápida sobre os equivalentes de Thevenin e de Norton. Agora vamos lá à nossa questão. Então, outra coisa, quando eu falo de Thevenin, eu estou falando de fonte de tensão em série como resistência. Então, Thevenin é uma fonte de tensão. Em Norton, eu estou falando de fonte de corrente. Então, vamos lá. Alternativa A. A resistência de Norton Rn, é igual à resistência de Thevenin elevada ao quadrado. Opa, aqui não. RTH é igual a Rn, é 1 por 1, não elevado ao quadrado. Aqui esse elevado ao quadrado invalida a questão. Então, alternativa, né? Alternativa A está errada. B. A corrente de Norton, IN, é igual à corrente de Thevenin dividida pela resistência de Thevenin ao quadrado. Então aqui, galera, outra dedução que nós podemos tirar aqui, que vamos lei de Ohm, né? Lei de Ohm. Então aqui, ó, se a resistência de Thevenin é igual à resistência de Norton, então eu tenho aqui que IN, a corrente de Norton, é igual a tensão de Thevenin sobre a resistência de Thevenin. Corrente é tensão sobre a resistência. Beleza? Então aqui, ó, R, que é igual a RTH é igual a Rn, né? Então podia ser VTH dividido para Rn. Outra dedução que nós podemos fazer, se eu quero saber a tensão de Thevenin. Tensão é corrente vezes resistência. Então, posso fazer aqui só as mudanças. Corrente vezes resistência. E assim sucessivamente. Então, é a aplicação direta da lei de Ohm. Então, vamos voltar aqui à nossa correção. C. Então, a letra B está errado, né? Ao quadrado. Então, a corrente de Norton é igual à corrente de Thevenin dividida pela resistência de Thevenin ao quadrado. Então, aqui eu tenho aqui a corrente de Norton. Corrente é tensão, só que a tensão de Thevenin dividida pela resistência de Thevenin. Mas é ao quadrado? Não. Aqui invalida também a alternativa. Letra C. A corrente de Norton, IN, é igual à tensão de Thevenin dividida pela resistência de Thevenin. Opa! Aqui, ó. Corrente de Norton é tensão de Thevenin dividida pela resistência de Thevenin. Então aqui eu tenho... Vamos deixar aqui circulado e já guardando. De repente, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na letra D. Então, até agora, a letra C é a nossa resposta. Letra D. A resistência de Norton, Rn, é diferente da resistência de Thevenin no que se refere à transformação de fonte. Então, galera, ó, resistência de Thevenin é igual à resistência de Norton. Aqui eu posso fazer transformações de fonte. Então, aqui, ó, se eu tenho uma fonte de tensão, aqui, ó, se eu tenho uma fonte de tensão, ou se eu tenho uma fonte de corrente, eu posso transformar
essa fonte de corrente em tensão ou essa fonte de tensão em corrente. Como assim? Então aqui, ó, eu tenho corrente, a fonte de corrente. Eu quero transformar para uma fonte de tensão. Então, eu só faço o cálculo aqui, ó. VTH, eu não sei quanto é, né? É igual a IN, que é essa corrente de Norton, da fonte, vezes RTH, que é igual a RN. Então, se eu fizer IN vezes RTH, eu vou ter uma tensão. Então, eu vou ter a tensão. Que tensão é? Tensão de Thevenin. Só que, para mim fazer a transformação de fonte, agora eu vou pegar essa corrente, essa resistência RN, que estava em paralelo aqui com a fonte de corrente, eu coloco em série com a fonte de tensão. Então, agora eu tenho uma transformação de fonte. Então, aqui, ó, também está errado. Não é diferente. Ela é igual. Então, a resposta correta está aqui na letra C. Aguardo por vocês na próxima questão.